informação também sobre poesia era a informação que vinha na escola primária, inicial, como se chamava lá. E os livros escolares, eles tinham, sobretudo, os românticos, né? Castro Alves, Gonçalves Dias, Olavo Bilac, que não era romântico, mas estavam lá, eram as primeiras leituras de poesia, assim, e coisa. E acho que daí também nasce um sentimento mais, vamos dizer assim, onde eu percebo mais aproximação. Eu acho que Gonçalves Dias foi o primeiro poeta com quem me identifiquei, em termos de sentimento, né, a coisa. E isso vem mais tarde, na universidade, ganhar um caráter mais amplo do conhecimento da poesia, porque eu tive um acesso fantástico à poesia moderna, aos modernistas. E também, logo depois, com o CPC, o Centro Popular de Cultura, essa leitura se ampliou muito, e não só ampliou, como a função das artes e da política eram muito discutidas dentro do CPC. Então aí eu me aproximei não só dos modernos brasileiros, a poesia moderna do Brasil, como também da vanguarda europeia, que eram, na verdade, a fonte desses modernistas brasileiros. E então aí é que eu tive um contato não só com leituras também na escola de teatro, foi muito importante, porque a escola de teatro já discutia a literatura dramática, textos dramáticos, e Bertolt Brecht foi uma das figuras, uma das linguagens que me tocou em função de já ter, nessa altura, uma cabeça política que vinha da esquerda da universidade, né? Que era muito forte nesses anos em que eu entrei. Eu entro em 59, eu faço vestibular, começo a cursar Direito em 60, 61, e também a escola de teatro, que era também uma escolha livre que você podia fazer de um outro curso, e eu escolhi teatro. A minha militância, que começa na escola de Direito, no Partido Comunista, foi uma militância muito... eu entrei de cabeça na coisa, quer dizer... E isso me fez entrar no Partido Comunista, me fez ser militante cultural do CPC. Escrevi uma peça, que era um Bumba Meu Boi, era um musical, inclusive apresentado na Concha, na escola de teatro, em Feira de Santana, em vários lugares assim. E, na verdade, era tido como uma coisa subversiva. Na verdade, a gente transformava a estrutura de danças populares dramáticas, coisas que o mestre Mário de Andrade botava também na nossa cabeça. Com Antônio José, hoje Tom Zé, fizemos essa peça que se tornou uma coisa com muitas apresentações em vários lugares, e aqui tinha um sucesso enorme, inclusive na Praça da Sé, coisas assim, nós fizemos na Concha Acústica, e isso foi o que nos levou a sermos, vamos dizer assim, procurados como comunistas subversivos. Fui me esconder na casa de Dulce Aquino, que naquela época era Dulce Lamego, que a gente era uma patotinha de jovens começando a fazer cinema, fazer música, fazer poesia, fazer dança, né? E estávamos também, assim, muito pensando com a cabeça cheia das coisas de vanguarda, que veio da coisa da modernidade, do modernismo, que o partido, a essa altura, estava muito ligado. Né, tinha muita ligação dessa tradição modernista que começa no início do século. Então, os poetas de vanguarda, tudo isso fazia parte de um repertório que interessava também aos jovens militantes do CPC. Esse Bumba Meu Boi, que foi a coisa, foi que me levou a sair daqui preventivamente. Eu fugi com Arildo Deda
Luiz Lamego, para a casa de meu pai no interior, né? E fomos para lá e num almoço com a família toda reunida, meu pai disse o seguinte: o comunista quer mudar o mundo, mas na hora que o bicho pega, correm para a casa do pai. Eu acho que aquilo foi uma senha para que eu tomasse meu rumo e coisa. Aí eu tomei um trem, fui até Mapele, que era o lugar onde fazia a baldeação, e tomei um trem para o Rio de Janeiro, que foi terminar em São Paulo. Passei por Minas e tal, papapá. E em São Paulo estava muita gente de outras militâncias do partido, mas militando não na cultura, estavam lá em São Paulo. Então muita gente foi para lá, e aí começa toda essa história de vínculo, de articulação com o pessoal também que estava nesse momento ascendendo, né? Essa geração emergente da música popular, do teatro e tal. Em São Paulo eu tive uma mão muito legal, que foi Fanny Abramovich, que é uma figura assim muito importante lá em São Paulo, ainda é até hoje, né? Ela me hospedou na casa do pai dela e depois também me conseguiu o primeiro trabalho lá em São Paulo, que foi ser revisor de uma agência que vai transformar a linguagem publicitária no Brasil, que era Alcântara Machado. Nessa agência estava começando uma revolução da linguagem da publicidade brasileira, que é chamada publicidade criativa, né? Que tomava padrões da propaganda americana, que usava pesquisa, que usava já psicologia, outras formas que não eram somente anúncios do bom, bonito e barato, como se fazia na época para quase tudo que se anunciava. Eu entro aí nessa agência e começo a conhecer também o que estava em vigor em São Paulo, que era o Arena. Eu conheço Barnieri, Paulo José e Nina Sfati, que trabalhavam nessa época no Teatro de Arena, antes de Globo e tal. Conheço Marília Medalha, é do Lobo, que está nessa hora fazendo com Guarnieri o Arena Canta Zumbi. Assisti todos os ensaios, aquela coisa, e aí conheço também Edu, que vai ser uma das primeiras parcerias, né? Chegam os baianos também nessa época, vão chegar nessa levada de sair de Salvador, chega Tom Zé, chega Caetano, chega Gil, chega Pete também, que era a turma que estava fazendo aqui no Teatro dos Novos, João Augusto, e eles chegam e aí novamente é retomada uma coisa de grupo baiano, né? Boal monta a Arena Conta Bahia com eles, e a partir daí eu vou para o Rio de Janeiro, saio de São Paulo. Eu não gostava muito de São Paulo porque faltava mar, né? Faltava aquela cultura de praia. Quando a gente chega no Rio, São Paulo, além de encontrar os baianos, que encontra também pernambucanos, paraibanos, uma turma que traz também, vamos dizer assim, emergente, quase a mesma idade, geração, tudo entrado recentemente na universidade. Você vai encontrar também esses que vieram lá do norte, de Manaus, vieram também do Nordeste, da Paraíba, de Pernambuco, onde também se fazia um movimento de cultura popular, né? Sobretudo baseado na educação, através do método Paulo Freire, e tal coisa. Campina Grande era uma cidade fantástica, no sentido assim, de estar discutindo essas coisas, lá na Paraíba, assim como Recife também. E então, de uma certa forma, abre muito minha ligação não só com o Rio, com o Teatro de Arena, com Paulinho da Viola, com Edu Lobo, etc. Tal, que vão me levar também ao festival, como quase todos os emergentes foram levados, porque depois que tudo é reprimido, o teatro, né? Sobra Zé Celso aí fazendo
um teatro de resistência, de vanguarda e resistência incrível, com quem eu tive contato logo no início que cheguei em São Paulo, porque um poema meu tinha sido editado pela editora Civilização Brasileira, numa revista que era da Civilização, e que fez circular meu nome essa coisa, que é o inquisitorial. E que Zé Celso tinha inclusive, vontade de montar, tal, isso e aquilo, e me leva a uma parceria com Edu, inicialmente, com Cirandeiro, Tempo é o Rio, tem Bethânia também fazendo uma opinião, que nessa época também se antecipou a todos nós, né? Substituindo Nara na opinião e fazendo também puxando uma força incrível. Bethânia é uma espécie de ponta de lança também desse grupo chamado Baiano, e que serve muito para abrir as portas e os palcos e o cenário para quem vinha nesse caminho aí. Então eu fiz a minha primeira participação num festival de música popular, uma parceria com Paulinho da Viola, num samba em que eu acho que é o único samba em que ele não fala do Rio, fala de um outro lugar no Brasil. Ele tem duas músicas, uma é Para um Amor no Recife, que ele dedica a uma amiga comum, né, Dedé Aureliano, que é uma pessoa ligada a uma família tradicional de esquerda em Pernambuco. Também faz comigo uma parceria chamada Maria Mariô, onde é narrada a história de uma mulher que faz um percurso poético. Maria Mariô, raiou o dia, quem saiu no paradeiro da cidade de Bahia não pode ficar sozinho nos caminhos de Belém ou nos lados de Serrinha. Por aí vai. Ficou em terceiro lugar no festival em que Edu ganha com Vinícius e Arrastão. Eu acho que é o festival de 65. Ou então é no de 66. Me permita essa... Porque em 67 a gente, já com Edu Lobo, a gente ganha o festival com Ponteio. É um festival clássico, sentido como um momento de mudança na música popular brasileira. Nesse festival, em muitos outros também já há esses nomes, mas nesse festival principalmente surgem os nomes, né, assim, que vão ser ícones da música popular brasileira contemporânea. Aí está o Edu, está o Caetano, está o Gil, Tom Zé, Roberto Carlos está nesse festival, Elis está nesse festival. É um festival forte, muito, né, sinalizador de rumos e coisas, mudanças. É muito interessante que o festival tinha uma plateia universitária muito, vamos dizer assim, militante, política, e que durante o festival se manifestava muito mais pela militância política do que estética. Então, todo mundo conhece o célebre Vaia e Discurso de Caetano, a célebre Vaia e o violão de Sérgio Ricardo atirado na plateia, que dá um título de um jornal que era Violada no Auditório. Um duplo sentido muito interessante na época. Então foi assim que eu cheguei aos festivais, acompanhado dessa geração fantástica, Sidney Miller, Macalé, Paraná, muita gente que não continuou, né, assim, no sentido de estar presente agora, mas que alterou profundamente os rumos, não só, vamos dizer assim, visual da cena musical brasileira, como alterou também vamos dizer assim, a engenharia acústica da música brasileira, com a entrada das guitarras, dos instrumentos eletrônicos, da informação pop que chegava, né, para coisa, ainda assim também com a força vinda da regional, da coisa do Pernambuco, da Paraíba, que chegavam também com suas vozes regionais muito fortes, porque também havia instalado um preconceito contra o Nordeste, no sentido de uma produção de segunda extração, né? Luiz Gonzaga nunca foi tido como um gênio que é,
como grande Homero desse Brasil aí que surge com a hidrelétrica, com uma série de outras coisas que ele cantou, Paulo Afonso. Esse panteão que vai mudando e que traz essas informações, começa também a dar uma outra, vamos dizer assim, um outro conceito à cultura brasileira, que a esse momento tinha uma forma de ser encarada como uma monocultura que trabalhava pelas raízes. Ou seja, ficar contra o samba, que era o ícone dessa visão, para entrar a coisa que hoje a gente já usa, que é a diversidade, que como principal, vamos dizer assim, qualidade, virtude da nossa cultura, né?